No fim de novembro de 1976, passamos o dia de Ação de Graças na casa dos pais da Abby. Era uma espécie de despedida, pois estávamos a caminho de Nova York. Daí, iríamos voar para Madeira no dia 2 de dezembro. Depois disto, levaria quase 30 anos até voltarmos a celebrar o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Depois de termos passado 3 anos no Brasil, o Senhor estava a enviar-nos para uma pequena ilha portuguesa no meio do Atlântico. Não sabíamos nada sobre a ilha e não tínhamos nenhum contactos lá. Estávamos a começar do zero absoluto. Tínhamos construído caixotes para transportar tudo o que íamos levar conosco e vendemos ou doamos todo o resto dos nossos bens. Foi uma decisão feita sem reservas. Nada de voltar para trás, nenhuma hipótese de mudar de ideias. Não deixamos nenhuma ponte intacta depois de atravessá-la. Regressar no caminho já trilhado estava fora da questão. Era tudo ou nada, mas o caminho seria sempre para a frente. O único bem terreno que deixamos para trás foi o vestido de noiva da Abby, que foi guardado na casa dos meus pais. E tínhamos uma conta bancária. Tudo o que possuímos neste mundo levamos vestido nos nossos corpos, ou embalado nas nossas malas, ou entregue em 3 ou 4 caixotes para embarcar como carga de Nova York. Depois de sair da casa dos pais de Abby, no Arkansas, seguimos em direção a Nova York, via Flórida, onde visitamos mais uma igreja antes de partir para o novo campo de missão. Quando o pastor da igreja nos apresentou à congregação, ele resumiu a nossa situação dizendo: eles vão voar para Madeira, sair do avião e dizer: bem, aqui estamos nós. E agora, onde vamos jantar? De facto, o jantar foi o mínimo das nossas preocupações naquela noite de 3 de dezembro de 1976, quando pisamos em solo madeirense pela primeira vez às 8h30 da noite. Viajamos com 3 crianças pequenas, com idades entre os 3 e 9 anos, e não tínhamos a mínima ideia onde iríamos ficar. Isso foi antes da internet, reservas online e telemóveis. Na verdade, o serviço telefônico foi bem primitivo, em comparação com o que existia nos Estados Unidos ou até em Portugal continental. Mais tarde, depois de termos casa, pedimos um telefone. Só levou 5 anos para conseguir um. Não tínhamos reservas, eram 8h30 da noite e não conhecíamos ninguém. O senhor, claro, forneceu-nos um lugar para ficar e algo para comer, e os detalhes dessa história serão contados no podcast Give Me This Mountain. Esta situação ilustra um aspecto fundamental de viver pela fé. Chamo-lhe o fator "e agora?". Andar pela fé é isso mesmo, andar. Quando andamos, damos um passo de cada vez. Depois, outro passo. Na caminhada de fé, fazemos o que Deus nos manda fazer e depois dizemos: e agora? Temos de esperar que Deus nos dê instruções para o próximo passo. O que pode significar que devamos continuar a fazer o que sabemos que Ele nos disse para fazermos, até que nos mandar fazer outra coisa. Neste início do nosso estudo do livro dos Juízes, encontramos Israel numa situação de "e agora?". Eles estavam finalmente na terra que Deus prometera a Abraão 500 anos antes. E depois da geração anterior ter vagueado 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, então, sob Josué, ocuparam a terra e dividiram-na entre as 12 tribos. Ótimo! Conseguiram chegar ao alvo. Imagino que eles teriam sentido algo assim, mesmo sem proferir essas palavras. Ok, aqui estamos nós. Agora, onde vamos jantar? E agora? Afinal, eles nunca tinham governado um território. Nunca tinham sido responsáveis pela administração de um país. Eles estavam mais do que qualificados na montagem de tendas e
após a sua desmontagem para levá-los para outro local, depois para repetir o mesmo processo vez após vez. Nunca se tinham vivido em cidades e aldeias. A única construção significante foi a casa do Senhor, e afinal, essa também era uma tenda. O livro dos Juízes relata a história inicial do povo de Deus na Terra Prometida, enquanto se defendiam e consolidavam a sua presença entre os vários outros povos. Antes de terem qualquer tipo de estrutura administrativa para os unir como nação com fronteiras, a única coisa que os uniu foi a sua observância das leis que Deus lhe tinha dado através de Moisés. Tinham muitas lições a aprender, lições que nos podem ajudar. Nas nossas vidas, Deus leva-nos a situações que nunca enfrentamos antes. Ele chama-nos para fazer tarefas que nunca fizemos nas nossas vidas. Esta é uma característica fundamental da fé. O título do livro diz Juízes. É o termo usado para descrever os primeiros líderes do povo de Israel, mas só encontramos a primeira menção deles no capítulo 3. A introdução nos 2 primeiros capítulos descreve o cenário e prepara o enredo para o resto do livro. Vamos encontrar esta frase de abertura depois da morte de Josué, muitas vezes nos outros capítulos, com a substituição do nome à medida que cada líder falece. Líderes morrem, novos líderes surgem. No caso de Israel, o povo acabou sendo governado por reis. Reis chegaram ao trono. Reis morreram. As fortunas da nação subiram e caíram em função da qualidade espiritual desses líderes. Como referi no episódio anterior, Faraó nunca anda longe. Embora Israel tenha sido redimido da escravidão do Egito, tanto a história bíblica como a secular dizem-nos que o Egito sempre esteve presente na terra de Canaã. Isto foi devido à importância das rotas comerciais que ligavam o Império Egípcio aos Eteus no norte, na Turquia moderna, e aos grandes impérios do leste, Assíria, Babilônia, Pérsia e pontos além. Nós, tal como Israel em relação ao Egito, descobrimos que o fato de termos sido resgatados da escravidão do pecado não nos retira da esfera da influência do pecado. De certa forma, é agora que entramos na batalha de verdade. A nossa excursão pela história de Israel começa, então, com a morte de Josué, um bom líder. Ao longo dos próximos 900 anos da história, vamos viajar pelas alturas da vitória e da glória e vaguear por vales sombrios de derrota e destruição. Embora esta questão do controle da terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo tenha sido frontal e central na política internacional ao longo do século XX e continua a ser um tema quente hoje, os próprios fatos que lemos no Antigo Testamento, do tempo de Abraão no livro de Gênesis, através do Êxodo, Josué, os Juízes, até o momento do regresso de Israel do cativeiro, cerca de 900 anos depois. Estes fatos são usados para justificar os direitos reivindicados pelo Estado moderno de Israel. Quanto a nós, precisamos de ver o que estas lições nos ensinam sobre Deus e a nossa relação com Ele. Lendo os 2 primeiros capítulos, aprendemos 6 coisas. Primeiro, o povo de Deus precisa de líderes. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Capítulo 1, versículo 1. Esta foi a primeira pergunta que os israelitas levantaram. Por outras palavras, quem nos vai liderar? Qual das tribos vai primeiro? Países precisam de líderes, igrejas precisam de líderes, famílias precisam de líderes. Mas é importante procurar líderes da maneira certa. Em Juízes 1, a palavra diz, e sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O perigo é procurar líderes que nos atraem pela sua personalidade, aparência física, conversa persuasiva. Mais tarde na história de Israel, quando Deus substituiu o primeiro rei, Saul, que era uma escolha popular,
aos olhos do povo, mas quem não era agradável a Deus, ele enviou Samuel para ungir Davi. Quando Samuel questionou Deus sobre o porquê do irmão mais velho de Davi, Eliabe, não ser escolhido, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, isso é, de Eliabe, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Na escolha de líderes em todos os níveis do nosso governo, precisamos de procurar a escolha de Deus, em vez de confiar nos rankings dos políticos, nas sondagens, ou seguir o que as pessoas dizem nas redes sociais. Obviamente, a escolha dos líderes na igreja é ainda mais crucial, mas muitas vezes os pastores são escolhidos por razões de sabedoria humana e não sob a direção de Deus. No Novo Testamento, estes líderes são chamados bispos, anciãos ou pastores e devem ser considerados dignos de apoio financeiro, 1 Timóteo 5, 17. Mas também livres de ganância, 1 Timóteo 3, versículo 3, Tito 1, versículo 7. Muito tem sido dito e praticado em relação ao grau de autoridade que os líderes têm sobre o rebanho. Mas o apóstolo Pedro disse que tais anciãos não devem agir como tendo domínio sobre a herança de Deus. 1 Pedro 5, versículo 3. Jesus olhou com compaixão para as multidões, que eram como ovelhas sem pastor. O líder da igreja é chamado de pastor porque deve liderar e guiar o rebanho sem ser dominador. O povo de Deus precisa de uma orientação com sabedoria que vem da experiência com o Senhor e do conhecimento da sua palavra. No segundo lugar, vemos que o destino do povo de Deus depende em grande parte do caráter dos líderes, ou da falta de quem os guie. Capítulo 2, versículo 10 diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. O resultado? Versículo 11. Então fizeram filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, os ídolos. Isto provocou o Senhor a ira e a raiva, que permitiu que a terra fosse invadida pelos seus inimigos, e o povo não podia resistir aos inimigos, porque a mão do Senhor era contra seu próprio povo. Vendo a sua angústia, o Senhor levantou líderes, chamados juízes, e ele era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Mas, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais. Versículos 18 a 19. O que era verdade na altura é verdade agora. As vidas dos israelitas de há 3.000 anos atrás servem-nos como exemplos do bem e do mal. Há muitas lições a aprender. O estado espiritual das igrejas e das nações hoje reflete o estado espiritual dos seus líderes. Vê episódio 2, Guerra e Paz, onde falo sobre este ponto com maior detalhe. No terceiro lugar, observamos o seguinte: a nossa experiência e conhecimento de Deus não são automaticamente transmitidos aos nossos filhos através do nosso ADN. Juízes 2:10 diz: E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Por outras palavras, uma geração de pais não conseguia transmitir aos seus filhos o conhecimento do Senhor e o que ele tinha feito. Será que não vemos aqui uma aplicação para nós? Cada sondagem sucessiva sobre a identificação espiritual dos americanos ao longo das últimas décadas relata um declínio acentuado e contínuo no número de pessoas que se identificam como cristãos, ou que frequentam a igreja, ou que acreditam que existe um Deus.
Tem havido uma falha de cada geração em transmitir os seus valores e crenças aos seus filhos. O presidente Ronald Reagan disse uma frase célebre: "A liberdade nunca está a mais de uma geração de distância da extinção. Não a passamos para os nossos filhos por laços sanguíneos. Tem de ser conquistada em batalhas, protegido e entregue para que eles façam o mesmo. Ou um dia passaremos os nossos anos de pôr do sol, no fim da vida, a dizer aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, como era uma vez nos Estados Unidos, quando os homens eram livres." Mas também é verdade quanto a nós como o povo de Deus. Mas com uma diferença. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E embora a chama da verdade possa parecer extinguida em alguns lugares e em alguns momentos do tempo, o Espírito Santo pode atiçar as chamas da fé de brasas incandescentes. Cabe-nos passar o nosso conhecimento do Senhor aos nossos filhos e netos. Em seguida, lemos em Juízes 1:6 que quando Judá lutou contra os cananeus, versículo 6 diz: Adoni-Bezeque, que era o rei, fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Basicamente, a reação do rei foi: é bem feito para mim. Ele diz no versículo 7, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Era uma prática comum que foi concebida para aleijar os inimigos, incapacitando-os para que não fossem uma ameaça. Desde logo neste livro, deparamos-nos com uma situação de crueldade chocante. A primeira de muitos a vir nos capítulos que nos esperam. A Bíblia relata fielmente a verdadeira natureza da condição humana, e não a encobre. As atrocidades e a violência que nos chocam nas notícias todos os dias não são novidade. Este sempre foi o estado da raça humana sob a maldição do pecado. A raça humana sempre foi cruel para com os seus semelhantes. Uma nota de rodapé aqui. Quando o rei diz, assim Deus me pagou, quando ele falou Deus, ele não disse Senhor, Yahweh, o nome que Deus revelou a Moisés para se distinguir dos deuses das outras nações. Esses deuses eram chamados Elohim, às vezes usado para dizer Deus. Uma coisa que vamos notar ao longo desta viagem é que nenhuma das nações foi ateu. As guerras serviram, de facto, para demonstrar qual país tinha a maior Deus. Deus queria usar o seu povo Israel para demonstrar que ele, Jeová, Yahweh, muitas vezes tudo escrito em letras maiúsculas na Bíblia, é o Deus dos deuses e que as outras divindades, mesmo Elohims, não eram realmente Deus, Yahweh. No quinto lugar, vemos que enfrentamos uma batalha contínua contra o pecado e a carne. A maior parte do capítulo 1 detalha os sucessos e fracassos das várias tribos de Israel, à medida que consolidaram a sua vitória sobre os povos na sua nova terra. Versículos 9 a 36. Parece que Judá teve algum sucesso em geral, particularmente nas montanhas, mas versículo 19 diz: ele não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Os carros de guerra teriam sido de utilidade limitada nas montanhas, mas nos vales eram um instrumento formidável nas mãos do inimigo. Os soldados de infantaria de Judá eram impotentes contra cavalos e carros de ferro. Vejo nisto um aviso de que nunca venceremos o inimigo na nossa força, e muito menos quando estamos no terreno dele. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 7, diz-nos que devemos resistir ao diabo, em vez de persegui-lo.
Paulo, ao escrever para os Efésios, instruiu-nos a ficar firmes e com a armadura adequada podemos derrotar o grande inimigo. A nossa chamada é para pregar a verdade do Evangelho e não para encetar campanhas de caça aos dragões para eliminar o nosso grande adversário. Satanás tem vantagem sobre nós no poder, astúcia e experiência. Embora ele não seja onipotente, nem onisciente, não estamos à altura dele. Mas devemos sempre lembrar que Satanás não está à altura do nosso Senhor. O salmista disse, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Esta será uma lição que se repete muitas vezes nos capítulos que se seguem. As outras tribos também não foram capazes de expulsar todos os seus inimigos. Manassés não conseguiu expulsar os cananeus porque estes resolveram habitar na mesma terra. Versículo 27. O pecado é um inimigo persistente, enraizado na nossa carne e usado por Satanás para nos tentar a desobedecer ao Senhor. Tiago 1,14 diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Satanás está determinado a invadir os nossos corações e não vai desistir. Ele conta vencer-nos numa guerra de desgaste. O escritor do livro aos Hebreus encoraja os crentes a persistirem nas suas vidas cristãs, dizendo que ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12, versículo 4. Algumas das tribos conseguiram submeter os cananeus ao trabalho de escravidão. Versículos 28, 30, 33 e 35. Mas isso também implicava que ainda viviam na esfera de influência dos povos idólatras. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eris, em Aijalon e Saalbim. Uma tradução em inglês diz que esses amorreus recusaram sair das montanhas. Esta é uma imagem da teimosa e poderosa persistência do pecado nas nossas vidas. Os cananeus viviam entre os filhos de Efraim, versículo 29, e de Zebulon, versículo 30. Mas a palavra diz que o povo de Asher vivia entre os cananeus, como entre os de Naftali. Existe uma distinção entre os cananeus habitando entre algumas tribos dos israelitas ou o fato de que outras tribos habitavam entre os cananeus? Colocando isto no contexto da nossa sociedade de hoje, podemos fazer as perguntas. O mundo sente-se em casa nas nossas igrejas? Ou é o povo de Deus que se sente em casa no mundo? Certamente, quando o povo de Deus se sentir em casa no mundo, o mundo sentir-se-á em casa na igreja. Obviamente, vivemos neste mundo, mas não devemos ser deste mundo ou sentirmos-nos em casa aqui. E por último, Deus propositadamente permite que alguns dos nossos inimigos permaneçam e nos aflijam. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, não vou mais expulsar antes deles nenhuma das nações que Josué deixou quando ele morreu. Vou usá-los para testar Israel. Capítulo 2, versículos 20 a 22. O Senhor deixou ficar aquelas nações, e não os desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Uma das frequentes perguntas que os crentes fazem é, por que Deus não remove todas as nossas inclinações pecaminosas quando cremos e nascemos de novo? Por que enfrentamos estas batalhas todos os dias das nossas vidas? Os primeiros 6 versículos de Juízes 3 reforçam a resposta que já vimos no capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2 diz, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber,
a todos que não sabiam todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. A vida cristã é uma guerra, e mais cedo ou mais tarde todos enfrentaremos o fogo das provações. Como já vimos, a nossa maturidade espiritual não é hereditária. Cada geração deve aprender as suas lições por experiência pessoal. Pedro encorajou os crentes do seu tempo com as palavras: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. 1 Pedro 1:6, a falar das provações por que passamos. Ele continua por dizer que estas provas testam a nossa fé, tal como o fogo purifica o ouro. A metáfora dos testes muda de disciplina de combater o bom combate para a lição de ter a nossa fé purificada por provações. Em qualquer dos casos, Deus não nos deixará numa situação em que sentimos que podemos lidar com isso sozinhos e não precisamos incomodá-lo. Esta é a essência da fé, e o justo viverá da fé. Se os nossos pais foram verdadeiros seguidores do Senhor, ainda bem. Mas somos nós também seguidores fiéis? Uma nota final sobre a cronologia do texto bíblico. A série de livros que temos diante de nós são em ordem cronológica, geral, assim como os acontecimentos dentro deles. Mas o texto bíblico não está escrito para dar uma estrita ordem cronológica dos acontecimentos. O seu propósito é comunicar-nos a verdade de Deus. Josué 1:1 diz, depois da morte de Josué. Mas mais tarde, no capítulo 2, versículo 6, lemos, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança. Haverá muitos casos em que devemos ser sensíveis ao contexto. Embora acreditemos na inspiração e infalível verdade da palavra, não devemos cair na tentação de recorrer a explicações ilógicas e argumentos enrolados para, entre aspas, defender a Bíblia. Deus é capaz de defender a sua palavra. A nossa obrigação é obedecê-la e estarmos preparados. Haverá ocasiões do tipo, e agora? Em que dizemos, bem, aqui estamos nós, onde vamos jantar? O bom pastor levará o seu povo a pastos verdes, ou talvez através de vales escuros, mas tenhamos a certeza de que ele vai nos guiar. Ele sabe muito bem de quanto carecemos de um líder. No próximo episódio, vamos falar do primeiro juiz, Otniel.